Bem, seguimos falando de democracia. Vamos conferir agora como foram os dias dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Abelim, que vai trazer detalhes de como foi o dia dos candidatos Simone Tebet, do MDB, e também Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Carol, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos. Vamos lá, começando por Simone Tebet, do MDB, que fez uma caminhada pelo centro de Fortaleza, no Ceará. Reuniu apoiadores, ela conversou com eleitores, depois se reuniu num almoço com jovens empresários da região. Na ocasião, falou sobre a proposta que tem, que é o Poupança Jovem. Vamos ouvi-la. Está na hora de fazer uma revolução com a lei de responsabilidade social. Nesse projeto de ter prazos e metas para acabar com a miséria e diminuir a pobreza, quando a gente fala em acabar com a miséria e chegar a 1% e diminuir a pobreza, nós estabelecemos nesse projeto um valor chamado Poupança Jovem. Hoje nós temos uma legião de quase 30% de jovens que nem estudam nem trabalham. Nós vamos pagar para esse jovem concluir o ensino médio. Ensino médio técnico. Se ele concluir o ensino médio técnico, com período integral, ele vai ganhar R$5.000. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está em Minas Gerais, Montes Claros, onde agora de noite participa de um comício. Antes, ele concedeu entrevista numa coletiva de imprensa e falou que, se eleito, pretende, logo no início do governo, reunir todos os governadores, também eleitos, para elencar prioridades para cada região. Vamos ouvir. Ganhando as eleições, na primeira semana, eu quero fazer uma reunião com todos os governadores eleitos do país, independentemente do partido a que pertence o governador, para que a gente possa discutir a real situação política, econômica e social de cada estado, para que a gente possa descobrir quais os projetos importantes que cada estado tem, para que a gente possa recuperar a harmonia entre os entes federados e fazer esse país voltar a funcionar como funcionava no tempo que eu fui presidente. Daqui a pouquinho eu volto com as atividades de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e também de Ciro Gomes, do PDT. Isso, as agendas dos candidatos com a Carolina Abelim. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Mais análise, mais opinião. Vamos começar essa rodada com a Cris Grêmio. Cris, segunda visita de Lula ao estado de Minas Gerais, importante colégio eleitoral, segundo estado mais populoso do país, e os especialistas entendem que é importante os candidatos à presidência se dedicarem ao estado de Minas Gerais. Mas tem um outro ingrediente, né? Romeu Zema lidera a disputa no estado e não apoia Lula. Ali tá difícil para Lula, viu? Na verdade, tá ficando difícil em boa parte do país, mesmo na região Nordeste, e ele não tem conseguido mais o apoio que tinha antigamente. Eu queria destacar essa fala, uma fala de arrepiar, né? Quando a gente ouve Lula condenado pelo maior esquema de corrupção já descoberto no planeta, como lembrou aí o Rodrigo Constantino agora há pouco, e condenado por ter institucionalizado a corrupção no país, transformado isso numa questão de Estado, não mais só de governo. Ele fala aqui que quer reunir os governadores para fazer o país voltar a funcionar como funcionava quando eu fui presidente. Olha, eu acho que essa frase é bastante perigosa e amedrontadora. Ele quer discutir com os governadores eleitos a situação financeira de cada estado. Parece que ele não acompanhou o que aconteceu nos últimos anos, né? Que os estados conseguiram sanear suas contas públicas, mesmo quem estava no vermelho, graças ao aporte feito pelo governo federal no início da pandemia, que deveria ter sido investido em saúde, mas a gente sabe que governadores como o do Rio Grande do Sul, por exemplo, usaram o dinheiro destinado para ataque à Covid, para tentar resolver questões de saúde, para pagar salários atrasados de funcionários públicos. Está todo mundo no azul, estados, prefeituras, só não está no azul quem desviou dinheiro, quem praticou quem fez aquele jeito de funcionar do país da época do PT, né? Isso precisa ficar bem claro. E um comentáriozinho sobre a Simone Tebet, ela já tinha feito essa promessa dos R$5.000 para jovens
durante o debate presidencial. Agora ela explicou um pouco melhor, né, que é para aqueles jovens que fizerem o ensino, que terminarem o ensino médio técnico em período integral, mas ela não apresenta nenhum levantamento de quantos jovens seriam. Ela fala aí de 30% dos jovens sem estudar ou sem trabalhar, mas não diz se esses que não estudam já terminaram o ensino médio, por exemplo. Então eu acho muito palavras ao vento, de novo, promessas apenas e sem dizer de onde vai sair esse dinheiro, que é o que importa para nós, que somos os financiadores dos governos. Constantino, quero continuar nessa agenda da candidata Simone Tebet com você, com 2 questionamentos. Essa proposta de pagar para o jovem estudar, com destaque aí no ensino técnico, pode realmente ajudar a fomentar a procura dos jovens por esse tipo de ensino, que é uma deficiência que o próprio governo federal hoje em dia reconhece e tenta trabalhar nessa área? E outra dúvida, seria um projeto sustentável propor pagar para que eles se mantenham estudando? Não, a resposta da segunda pergunta é não, e acho que a Cris toca no ponto principal aqui, né? Eu lembro de um filme de comédia, até com Ben Stiller, que ele dá carona para um sujeito, e o sujeito, que é um psicopata, depois mostra-se um psicopata, ele diz que vai fazer uma inovação e vai fazer um negócio de como emagrecer em 7 dias, que tinha um programa de 8 dias. E o Ben Stiller comete o erro de perguntar, mas e se alguém fizer um com 6 dias? E aí o psicopata realmente dá uma degringolada. Brincadeira à parte, Lívia, a eleição vira uma campanha de leilão para ver quem faz mais promessas. Então eu poderia responder a Simone Tebet, por que 5 mil? Por que não 7 mil? Será que eu não posso fazer uma promessa de 10 mil reais? Eu vou ser mais benevolente ainda. Então é óbvio que isso não é sustentável. O mercado tem que funcionar. Existe uma lei de oferta e demanda, de procura por trabalho, existe uma coisa chamada produtividade do trabalho. Os patrões não pagam um salário que eles inventam das suas cabeças. Eles não são malvados para pagar, às vezes, salário mínimo para alguém. Existe todo um mecanismo dinâmico de mercado que político, ainda mais político de esquerda, via de regra ignora, porque nada entende sobre o livre mercado e sobre a economia. Então, de novo, fazer promessa de 5 mil reais garantidos a um jovem que acabou um curso técnico sem saber exatamente como se encaixa no contexto, no cenário de um mercado de trabalho, é pura demagogia.